Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre temos pensado sobre esperança em tempo de quarentena. Hoje, lição de número 9, tem como título Palavras de Encorajamento. O autor desta lição é o Marcos Lopes. Ele usou como texto base para nossa reflexão Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué recebe essa palavra fantástica vindo do Senhor. Mas quando a gente olha para Josué aqui, Josué sucedendo Moisés, a gente percebe a grande responsabilidade que Josué está assumindo. Moisés, orientado por Deus, tira o povo do deserto, caminha uma jornada muito longa, de anos e anos. E agora, quando é para entrar na terra prometida, Josué assume a responsabilidade. E começa esse texto dizendo que Moisés é morto. E agora Josué tem que assumir esse grande compromisso de conduzir o povo. E por onde eles passarem, a terra será deles. Então, responsabilidade. O que esse texto nos leva a pensar e como nós podemos aplicar esse texto para os nossos dias? O que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Josué, quando recebe esta responsabilidade, entende que o que vem à mente dele é muito compromisso, é muita responsabilidade. Eu que vou conduzir esse povo agora, eu acredito que você também já tenha passado por isso. Alguns compromissos vêm e você imagina eu fazer isso? Chama outra pessoa, designe outro. Tem gente mais capacitada que eu, tem gente mais experiente que eu, mas aquela oportunidade foi para você. E você que tem que fazer. Foi para Josué essa responsabilidade de conduzir o povo. E Josué agora, diante daquele povo, diante de um rio, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que falar ao povo, tem que conduzir o povo, e serão inúmeras batalhas que eles sofrerão e passarão dificuldades, e Josué estará à frente desse povo. A gente olha para Josué aqui e algumas coisas a gente começa a perceber. Josué agora vai entrar na terra prometida, ele com certeza teve medo, porque é natural ter medo, medo nos protege. E o medo de assumir um compromisso como esse é pensativo, a gente pensa bastante. Imagina você no lugar de Josué, tendo que suceder Moisés, ninguém menos que Moisés, que falou face a face com Deus, e agora você tem esse compromisso. Suceder um fracassado é uma coisa, agora suceder alguém que foi tão bem sucedido como Moisés é outra história. Mas Deus fala a Josué: fique tranquilo, eu estou contigo. Para a introdução do nosso pensamento aqui, nossa reflexão, eu quero dizer para você, seja qual for o desafio que passa para você, que vem à tua frente, que vem adiante, porque alguns vão acontecer ainda, fique tranquilo, Deus está contigo. Deus vai te capacitar.
Deus vai te sustentar naquele momento. E é isso que Deus fala para Josué. Você já teve medo, ele também teve medo. E tem a questão de ter medo e ter coragem. Algumas pessoas acham que quem tem coragem não tem medo. Pelo contrário, quem tem coragem enfrenta o medo. Tem coragem de enfrentar o medo. Tem coragem de olhar para o medo no olho dele, como alguns dizem, e ir à frente e não desistir. Então não tenha medo, tenha coragem. E nesse momento aqui, Josué é estimulado por Deus. Tenha coragem. Tenha coragem. Deus está te chamando para algo muito importante. Tenha coragem. Não desanime. Ele agora sucede a Moisés e aí nos leva a essa grande reflexão. Primeiro, a questão do medo e ansiedade. Tem o medo e tem a ansiedade. Foi feita uma pesquisa pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, e constatou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu não sabia disso, né? Nessa lição aqui que foi de saber sobre isso. Então foi constatado que o Brasil, isso foi do ano passado, saiu na revista Exame, no dia 5 de 6 de 2019. Constatou-se lá que 18 milhões e 600 mil pessoas, brasileiros, convivem com um transtorno de ansiedade. Pode ser que eu e você nos encaixemos aqui e a pesquisa não passou por nós. Eu não sei como foi feita essa pesquisa, mas chegou à conclusão que nós somos ansiosos. Ter medo é uma coisa, ter ansiedade é outra coisa. O medo, como eu disse, nos protege. Porque você vê algo assim, olha, estou na beira de um precipício, me dá medo, posso cair. Eu estou vendo alguma coisa, um prédio caindo, está balançando, eu tenho medo, me protejo. Então a gente se protege em algumas cenas difíceis, a gente corre, a gente faz alguma coisa e se esconde. O medo faz isso com a gente. Mas ansiedade é você antecipar aquilo que ainda não aconteceu. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. Pode acontecer ou não, a gente fica com medo. Exemplo, perdi o emprego. É um problema. Agora, a ansiedade, eu ainda não perdi o emprego, mas tenho medo de perder. E fico agindo como se já tivesse perdido o emprego. Isso é ansiedade. Eu sofro de maneira antecipada. É um problema. Então, medo. Josué teve medo. A gente entende que ele teve medo. Neemias teve medo. Neemias, quando recebe a notícia que a sua cidade foi destruída, o rei pergunta para ele: você está com um semblante entristecido? O que aconteceu com você? Ele estava abatido, ele chorou, ele clamou a Deus. Gideão teve medo quando tem que enfrentar um exército muito maior que o dele. Abraão teve medo quando ele tem que pedir a Sara para se esconder, porque tem medo ali dos egípcios, mentir até, né? Para com medo de alguém fazer alguma coisa com ela. Pedro teve medo, os discípulos tiveram medo. Pedro, quando nega, é medo de perder Jesus, medo porque não sabe o que fazer naquela situação, teve medo. Nós constatamos que na Bíblia fala sobre isso. Eu tenho medo, você tem medo, e muitos heróis da fé também tiveram medo, para não dizer todos. É maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Deus conhece a minha imperfeição, Deus conhece a sua imperfeição e Deus cuida de nossas vidas. Porque sabe da nossa limitação, sabe do nosso medo e Deus compensa de maneira maravilhosa com o agir dele. Partindo dessa ideia, segundo, se preocupe com o que deve se preocupar. Se preocupe com o que deve se preocupar. Se preocupe com aquilo que você tem que se preocupar. Muitos se preocupam com aquilo que não precisa se preocupar. Eu lembro de uma história que me chamou muito a atenção. Diz que uma criança bate a porta de madrugada, 4 da manhã, a porta dos seus pais, chama o pai fica preocupado, de madrugada, e a criança pergunta para o pai: pai, amanhã vai ter pão? E o pai diz ao filho: com certeza, filho, amanhã vai ter pão. Por que você está perguntando isso? Porque eu estava dormindo lá e acordei, estou preocupado se amanhã vai ter pão. E o pai diz ao filho:
Filho, não se preocupe com isso. Esta responsabilidade é minha. A responsabilidade é do Pai. Tem preocupações que nós assumimos que não são nossas. Tem muita coisa que Deus vai fazer, Deus vai agir. Deus chama Josué, dá uma responsabilidade para ele e diz: eu estarei contigo. Então confie em Deus. Identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. A gente traz para frente, a gente busca. Vai acontecer daqui a um ano, a gente fica ansioso e puxa, eu sofro. Interessante quando a gente olha para Josué. Josué teve uma vantagem muito legal. Josué fez um estágio com Moisés fenomenal. Caminhou com Josué, né, andou com ele em vários momentos, viu as coisas acontecerem e teve uma referência. Moisés não teve isso. Moisés não teve uma referência. Moisés não teve uma pessoa, teve o Deus. Aí Deus tão presente conversando com ele. Mas Josué olhava para Moisés. E agora ele poderia aprender e aplicar nesse momento o que ele aprendeu com Moisés. A valentia demonstrada por Josué em Números 14, quando foi um espia, muito fala a seu respeito, mas neste momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. Agora ele é o líder do povo. Alguns usam a expressão assim: sentar do outro lado da mesa é diferente. Eu quero muito a chefia, quero muito estar naquele cargo. Quando a gente troca de lugar e começa a assumir as responsabilidades, é diferente. Até então, Josué foi até Moisés, observou o povo e disse: não, nós conseguimos vencer aquele povo ali. Agora Josué é aquele que fala assim: nós vamos vencer. E poderia procurar Moisés, cadê Moisés? Não, agora é você que tem que falar com o povo, Josué. Tem coisas, querido, que quem tem que falar é você. Orientado por Deus, sim, mas você que tem que falar. Não jogar a responsabilidade para outra pessoa. Confie em Deus. 2.1. Deus garante a Josué o que ele fará. Deus garante a Josué o que ele fará, o próprio Deus fará através da vida de Josué. Eu gosto muito da expressão através de nossas vidas, Deus fará. Deus nos usa, então é através de nós. Deus usa a vida de Josué. A minha expectativa para você e a minha também com a minha vida é que Deus me use. E que seja um bom instrumento nas mãos de Deus. Então Deus usa Josué. Não abusa de Josué, que há a boa vontade dele. Ele se permite ser usado por Deus. E Deus usa esse grande homem para sua grande obra, a obra do Senhor. Que ninguém poderia resistir a Josué. Josué ouve isso de Deus. Por todos os dias de sua vida. E que, assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Que não o deixaria, nem o desampararia. Olha só, Josué, fica tranquilo, eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Eu não desamparei Moisés e não vou desamparar. Que palavra forte. Confiar em Deus e entender assim: eu não estou desamparado, Deus está comigo. Deus vai me sustentar, Deus vai me amparar. Confia em Deus. Essa foi a palavra que Josué recebeu. Deus sabe que algumas situações são tão adversas que nossa fé cambaleia. E algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. Parece que estamos sozinhos. E Deus, de início, fala com Josué assim: olha, você não estará sozinho. Eu estarei contigo. Você pode estar agora passando por um momento difícil e pensar assim: eu estou sozinho, Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Deus está te fortalecendo. Se você ainda está de pé, está agora vendo essa lição nossa da IBD, você está vivo. Você está enxergando, você está ouvindo, você está com a saúde, pode estar com alguns problemas, mas Deus está te sustentando e com certeza você tem desafios. E Deus vai te sustentar nesse tempo.
2.2. Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Interessante isso. Postura. Qual deve ser o seu comportamento? Como Josué, você tem que se comportar nesse momento. Olha o que ele diz. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e não se desanime. Não fui eu que te mandei, Josué? Se eu te mandei, Josué, eu estou contigo. Primeiro, e outra coisa, se eu te mandei, Josué, eu confio em você. Tem momentos que nós recebemos algumas incumbências e quem está nos observando, olha assim, ele tem condições, eu confio nele. Tem gente olhando para você, te dando responsabilidades, porque confia em você. Você pode estar vendo alguma coisa, percebendo alguma situação e você quer fazer. Se você observou, você viu, Deus vai dar condições para você fazer. Confie em Deus. Deus mandou Josué. Deus te manda também para missões que só você pode fazer. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e preservação. Nos protege, como eu disse agora há pouco. O medo nos protege, mas não pode nos impedir de fazer as coisas. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Mesmo estando com medo, a coragem me impulsiona, eu vou. E Josué recebe a orientação: tenha coragem, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Não desanime, Josué, pode ir, eu não vou te desamparar. Então, Deus fala para você hoje também, agora, nesse momento, quando você me ouve, me vê aí no seu celular, tenha coragem, eu estou contigo. E depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que ele, Deus, iria fazer, mostrando para Josué qual deveria ser a sua postura, Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. Deus apruma Josué, né? Assim, ó, essa é a sua postura, ok? Está preparado? Vamos agora continuar a nossa conversa? Agora eu vou te dar a missão. Agora eu vou te dar a responsabilidade. O 3 aqui, Deus mostra a Josué, ou para Josué, o que ele deveria fazer. Não adianta eu estar preparado e não entender qual é a minha missão. O que adianta? Tá preparado? Tá ótimo, tá. Mas não sai do lugar. O soldado que se prepara não sai do quartel. Tem que sair do quartel, tem que ter uma missão. Nós somos o bom soldado e temos uma missão, não podemos ficar parados. Então nós temos que fazer alguma coisa. Aqui em versículo 7 e versículo 8, é um texto muito conhecido, a parte muito conhecida nossa, diz assim: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aí vem o versículo 7 e versículo 8. O nosso autor aqui ele faz um resumo, eu achei bem legal. Ele diz assim, em outras palavras, é como se Deus dissesse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. Como não se perder? Olha, não deixe de ler a minha lei, o que eu passei com Moisés. Não deixe de ler a palavra. Não adianta também eu ter a missão e eu ir, eu se achar. Agora a missão é minha, a responsabilidade é minha. Estamos num tempo agora tão estranho que alguns assumem, acham que são Jesus. Até o próprio Deus. Não, nós temos uma missão, somos soldados e temos que assumir e cumprir com a nossa responsabilidade. Mas a missão é dada por Deus, para mim e para você. Então esse texto aqui fala sobre isso. Ele fala sobre se preocupar com a palavra. Diz assim, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não deixe de olhar para a palavra. E para nós hoje, não deixe de olhar a palavra. Porque quando eu deixo de olhar para a palavra,
vai valer a minha opinião, vai valer o que eu acho, vai valer o que eu entendo. E o que eu acho, o que eu entendo, sinceramente, não vale muito. Eu tenho que entender o que Deus quer. E como instrumento de Deus, ser usado por Ele. E concluindo, talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué, e então suas preocupações não merecem a mesma atenção. O que Josué fez, o tamanho do que ele fez, o que Moisés fez e tantos outros, é difícil ter outro para fazer coisa tão grande. A gente não é esse tipo de comparação que nós podemos fazer. Mas tem situações mais próximas da minha vida, da sua vida, e que nós podemos agir. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você. Na verdade, para todos. Para todos nós, Deus tem uma missão. Tem uma missão para você olhar melhor para a sua família. E na sua família, você tem a missão de viver um evangelho genuíno. Você tem uma missão com os amigos, com os seus amigos. Não só com os meus amigos, com o amigo do seu vizinho, os seus amigos, pessoas de sua confiança. Você tem uma missão para falar para eles. Você tem uma missão com seus colegas de trabalho. Você tem uma missão com os seus vizinhos, na igreja, pessoas à sua volta com quem você se relaciona. Olha quanta gente. Você pegar um papel, uma caneta, começar a escrever assim, quantas pessoas eu conheço? Olha, você vai levar um susto. Você conhece muito mais gente do que você imagina. Você pode começar assim, meus parentes, quem são eles? Começar a escrever. Você vai chegar a uma conta assim, meu Deus, é muita gente. E é uma coisa legal também que a gente descobre, que a nossa memória é melhor do que nós imaginamos. Você ainda faz associações, né? Tá aqui fulano que é meu primo, filho de tia tal, de tio tal, que tem irmãos, você cria toda a tua família ali, entende como que é formada, né? Compreende a estrutura da tua família, mas tem tua família, tem teus amigos, tem teus vizinhos, tem os seus colegas de trabalho, tem na escola, tem na faculdade, tem na igreja. Olha quanta gente. Deus coloca esse povo que você conhece, que você se relaciona como responsabilidade sua. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade de cuidar. Agarre sua missão. É sua essa responsabilidade. Não é minha nem de outro, é sua responsabilidade. Segundo, confie nas promessas de Deus. E sabe como que nós confiamos nas promessas de Deus? Qual é a base dela? Fé. Tenha fé. Quando nós temos fé, nós confiamos em Deus. Quando nós temos fé, nós não olhamos para trás. Quando temos fé, nós sabemos o que falar. Quando temos fé, nós somos próximos de Deus. Nós lemos a palavra, nós oramos. Nós adoramos Ele da melhor maneira possível. Nós cultuamos a Deus. Sentimos a necessidade disso. Tenha fé. Não perca a sua fé. Entenda as promessas de Deus. Terceiro, sentir medo é normal e natural. E é bom que sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo ou a ansiedade interminável. Saiba disso. A ansiedade interminável, o medo eterno, frustração que a gente tem e eu crio um bloqueio, eu não consigo ir. A palavra para Josué foi: tenha coragem. A palavra para você é: tenha coragem. Mas tem que incluir outra palavra aqui: tenha ousadia. Vá além. Dê um passo além. Tenha coragem, tenha ousadia. Quarto, se concentre no básico. Tem hora que a gente quer fazer mais que o necessário, faça o básico. Olha o básico que Deus fala para Josué. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples. E são as orientações para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Não se preocupe com aquilo que você não tem controle. Ah, que vai chover, vai fazer sol. A gente não tem controle sobre isso. Eu já fiz muito evento, né? A gente faz.
que é ao ar livre. O ar livre é preocupante porque pode chover. Aí tem gente que fala assim, mas se chover? Se chover, choveu. Ah, não vou fazer não porque vai chover. Vai ser daqui a 3 meses. Como é que você sabe que daqui a 3 meses vai chover? Ah, porque isso vai dar errado. Então, é falta de coragem. É falta de ousadia. Se chover num dia, não der para fazer, a gente não faz. A gente não pode, há 3 meses antes, falar que não vai ter porque vai chover. Eu estou dizendo que vai chover. Não. Se for assim, a gente não faz nada. Confie em Deus. E para pensar e agir, são perguntas para você refletir durante essa semana. Você está incluído destes 18 milhões e 600 mil brasileiros que convivem com o transtorno da ansiedade ou de ansiedade? Caso sim, o que você aprendeu com a lição? Segundo, no desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que o comissionou? Josué, tamanho do desafio de Josué ou quem está mandando, que é o próprio Deus? Terceiro, com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? E quarto, se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda? Se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão. Não perca o foco. O que não nos falta são situações para nós perdermos o foco. Não perca o foco. Olhe para Deus e confie nele plenamente, que Ele vai se sustentar. Que você aplique o que nós estudamos aqui durante este tempo, nessa lição, e coloque para a sua vida. Palavras de encorajamento. Tenha coragem. Josué teve coragem. Você conhece a história de Josué. Ele foi até o final e Deus o sustentou. Que Deus te capacite, que Deus te use para a honra e glória dele. Amém e amém.